Olá pessoal, tudo bem? Eu estou no momento numa espécie de dieta, restringindo um pouco a ingestão de carboidratos e estou perdendo alguns quilinhos, né, aos poucos. Então, certamente eu estou catabolizando triacilgliceróis que estão estocados no meu tecido adiposo e aproveitando ácidos graxos, né, oriundos desses triacilgliceróis, para oxidá-los e para produzir ATP. Vamos entender melhor esse processo? Muito bem, então vamos entender como é que se dá o catabolismo de lipídios. No Lehninger, é o capítulo 17, Catabolismo dos ácidos graxos. É o título do capítulo 17 no Lehninger. Então, voltando àquela figura resumida, nós já havíamos falado que os ácidos graxos, assim como carboidratos, vamos ver depois aminoácidos, né, são fontes são substratos para oxidação e fornecimento de elétrons para a cadeia respiratória e fosforilação oxidativa, através de NADH e FADH2, que são carreadores de elétrons. Isso aí já sabíamos. Vamos ver agora esse processo aqui de oxidação de ácidos graxos. Nós podemos obter ácidos graxos para oxidação a partir da dieta. Então, triacilgliceróis que nós ingerimos, né, eles são digeridos. Então, nós vamos ver agora como é que se dá isso. Podemos também obter ácidos graxos a partir de triacilgliceróis estocados no nosso tecido adiposo. Então, primeiro vamos ver como é que a gente lida com ácidos graxos, com triacilgliceróis que produzem, que liberam ácidos graxos para a gente. A partir da ingestão, né, oriundos da dieta. Depois, vamos ver como que a gente mobiliza ácidos graxos que estão estocados em triacilgliceróis, que por sua vez estão estocados no tecido adiposo, em células do tecido adiposo, que são adipócitos. Então vamos supor que a gente tenha ingerido uma dieta contendo lipídios, triacilgliceróis. Esses triacilgliceróis chegam até o intestino delgado, onde sais biliares emulsificam essas gorduras, formando micelas mistas. Então vamos ver o que é isso. O que são sais biliares? São compostos derivados de colesterol, como esses dois aqui, ácido cólico e ácido deoxicólico, que são detergentes naturais que nós produzimos. Vocês podem ver que existem aqui regiões hidrofóbicas e também hidroxilas, uma carboxila aqui, mesma coisa no outro. Então eles agem como detergentes, eles são anfipáticos ou anfifílicos, dá na mesma, né? E agem como detergentes. Então, uma gotícula de gordura, como uma gotícula de azeite ou gorduras em geral, né, que chegam até o nosso intestino, vão ser emulsificadas por sais biliares, formando micelas mistas, com essa estrutura aqui simplificada, né? Sais biliares interagindo com triacilgliceróis e os grupos hidropolares e hidrofílicos interagindo com água. Isso faz com que uma área, a superfície para a ação de lipases, que são enzimas que degradam triacilglicerol no intestino, essas lipases aqui em vermelho, elas tenham uma superfície maior no total, no conjunto final, quando a gente emulsifica gotículas de gordura em
pequenas micelas mistas, então nós teremos uma área de ação maior para lipases. Então, as lipases vão agir sobre o triacilglicerol, liberando ácidos graxos. Ácidos graxos aqui. E glicerol. Que quando entram nas células da parede intestinal, né, células do intestino, esses ácidos graxos são reconvertidos em triacilgliceróis e interagem com algumas apolipoproteínas, como essa aqui, ApoC2, por exemplo, e aí nós formaremos quilomicrons. Ok? Então, os triacilgliceróis são incorporados com colesterol, fosfolipídios também e apolipoproteínas, formando quilomicrons. Vamos ver já a estrutura de um quilomicron. Então, aqui nós temos um exemplo de quilomicron com o interior repleto de triacilgliceróis e ésteres de colesterol e uma monocamada de fosfolipídios e colesterol. Fosfolipídios e colesterol. E as apolipoproteínas, cada uma com uma função diferente, nós vamos ver isso mais tarde. É aquela que nós vimos agora há pouco, C2, mas tem a B48, a C3. Então esse conjunto de apolipoproteínas, fosfolipídios, colesterol, como se fosse um cargueiro levando triacilgliceróis para outros tecidos, né? Isso aí é formado. O quilomicron é uma lipoproteína. E, continuando o processo, nós vamos ter aqui o transporte de quilomicron através do sistema linfático, depois corrente sanguínea, para vários tecidos-alvo de todo o organismo. Por exemplo, pode ser um miócito, que é uma célula de músculo, ou um adipócito, que é uma célula de tecido adiposo. Se for um miócito, muito provavelmente vai acontecer a oxidação do ácido graxo, produzindo ATP, liberando CO2. Se for um adipócito, pode acontecer o armazenamento na forma de triacilglicerol. Ok? Então, é assim que nós digerimos e transportamos ácidos graxos, triacilgliceróis e liberamos ácidos graxos para tecidos-alvo. E no caso de nós precisarmos mobilizar uma reserva lipídica que nós tenhamos, como eu, que estou interessado em perder alguns quilinhos e estou mobilizando triacilgliceróis que estão acumulados, estocados, né, em adipócitos, como essa gotícula de triacilglicerol aqui. Então nós vamos ter um processo de mobilização de triacilgliceróis estocados no tecido adiposo, armazenados no tecido adiposo. Isso vai envolver a interação de um hormônio, como o glucagon, com o receptor, uma transdução de sinal em que a AMP cíclico é produzido no interior de um adipócito. O AMP cíclico ativa uma proteína quinase A, dependente de AMP cíclico, que vai fosforilar uma lipase sensível ao hormônio. Então ela aqui fosforilada com esse fosfato. E ela vai interagir com a gotícula de lipídio e vai também interagir com uma proteína chamada perilipina.
que foi também fosforilada por essa pKa. Então ela, quando é fosforilada, ela libera essa proteína chamada CGI58 e fosforila a perilipina. Então, hormônio, a lipase sensível ao hormônio mais perilipina se torna ativa. E uma lipase de triacilglicerol, quando interage com CGI58, se torna ativa também. Então nós iniciamos agora a degradação, a hidrólise de triacilglicerol. Então vamos ter diacilglicerol mais ácido graxo, depois essa lipase sensível ao hormônio vai degradar diacilglicerol, liberando monacilglicerol, mais ácido graxo também. E monacilglicerol finalmente vai ser degradado por monacilglicerol lipase, e aí a gente vai ter ácido graxo, todos os 3 ácidos graxos liberados a partir do triacilglicerol e glicerol. Os ácidos graxos vão interagir com albumina para serem transportados para tecidos onde vão ser oxidados, como o miócito, tecido muscular, né, uma célula de tecido muscular. Então aqui o ácido graxo, que tem uma região hidrofóbica, né, ele interage com a albumina e assim facilmente ele é transportado, entra através de um transportador de ácido graxo no miócito e é oxidado, fornecendo ATP e liberando CO2. O glicerol também pode ser utilizado. Não é a maior parte do ATP formado vem desses ácidos graxos. A partir de um triacilglicerol, os ácidos graxos vão proporcionar uma produção grande de ATPs, vocês vão calcular isso. Mas glicerol também vai prover um pouquinho de ATP. Né? O glicerol vai ser convertido a glicerol trisfosfato, nós vamos gastar um ATP para isso, como investimento. Aí, glicerol trisfosfato vai ser oxidado a dihidroxetona fosfato, que vai ser isomerizado a gliceraldeído 3-fosfato, e aí pode ser utilizado na glicólise. Então, esse é um destino de glicerol. Muito bem, agora nós temos ácidos graxos, esses ácidos graxos aqui, que vão ser utilizados para a produção de ATP. Uma primeira etapa nisso é a ativação do ácido graxo. Isso tudo está acontecendo ainda no citossol. Mas ele precisa ser ativado e transportado para dentro da mitocôndria. É na matriz mitocondrial que esses ácidos graxos vão ser oxidados. Então nós temos um primeiro processo, que é a ativação de ácido graxo a acil-CoA, em que nós utilizamos a acil-CoA sintetase. Então o ácido graxo vai ser ativado a acil-graxo-CoA, ou acil-CoA simplesmente, que é o ácido graxo ativado, às custas de ATP, de 2 moléculas, de 2 equivalentes de ATP, porque de ATP nós chegamos até AMP e produzimos 2 moléculas de fosfato inorgânico. Então, esse ATP aqui, para ele ser reconvertido, depois que ele é hidrolisado, para ele voltar a ATP, a ser um ATP, ele precisa de 2 ciclos de fosforilação de ADP, de AMP até ADP,
e depois de ADP até ATP. Então é como se a gente tivesse fosforilando AMP duas vezes. Então é como, energeticamente, é como se a gente gastasse duas moléculas de ATP. Duas moléculas de ATP. Então está aqui a parte termodinâmica do processo e a parte mecanística, né? Vai haver primeiro uma formação de um adenilato sobre o ácido graxo. O ATP é atacado pelo ácido graxo, formando esse adenilato, e logo em seguida, com a enzima A, ataca o ácido graxo e libera AMP, mas antes já havia a hidrólise e liberação de pirofosfato, que vai ser quebrado em duas moléculas de fosfato inorgânico. Isso aqui libera uma certa energia, essa outra parte do processo também uma certa energia, de forma que o processo é muito exergônico. Libera muita energia. E a gente vai ter aqui no fim o acil-CoA formado. Então essa é a ativação do ácido graxo para que ele possa ser utilizado. Mas antes de ser utilizado, ele precisa ser transportado para dentro da mitocôndria. Como acil-CoA, ele não entra. Não existe um transportador de acil-CoA como tal. Mas ele pode ser convertido em acil-carnitina. Então aqui nós temos carnitina. Nós temos carnitina, que substitui essa coenzima A, formando acil-carnitina. E aí sim, isso é feito pela carnitil-aciltransferase 1. E como acil-carnitina, ocorre o transporte para dentro da matriz mitocondrial, passando pela membrana externa e pela membrana interna. E aí ocorre uma troca de volta para acil-CoA, liberando carnitina. E a carnitina sai enquanto a acil-carnitina entra. Então é um processo, um ciclo, um pequeno ciclo. A carnitina aciltransferase 2, desse outro lado aqui, promove essa reconversão de acil-CoA. Então nós temos esse processo aí. Não sei se vocês já viram, né, mas em quase todas essas lojas aí de suplementos nutricionais, vocês vão encontrar potes de carnitina como um suplemento nutricional, supostamente aumentando esse transporte de ácido graxo na forma de acil-carnitina para dentro da mitocôndria. E existem histórias aí de seleções, como a seleção da Itália em 1982, que derrotou a seleção brasileira, né? É uma história aí que talvez vocês não tenham vivido. Eu vivi esse momento, né? A seleção brasileira estava muito boa, era favorita, mas perdeu para a Itália, achou que já era vitoriosa e não teve uma surpresa. Depois os jornais noticiaram que a seleção italiana tomava carnitina, né? Não sei se isso é um folclore, né, ou se aconteceu de fato. Mas carnitina faz parte de suplementos. É um tipo de um aminoácido. Nós produzimos, sem problema nenhum, carnitina. Nós temos carnitina à vontade, né, produzida no nosso organismo. Bom, então, uma vez que nós temos agora acil-CoA na matriz mitocondrial,
nós vamos fazer o processo chamado beta-oxidação. Beta-oxidação. Nesse processo nós temos uma primeira etapa, que é o que vocês vão ver, em que acetil-CoA é liberado, esse ácido graxo vai sendo clivado, né, em várias moléculas de acetil-CoA, liberando também NADH e FADH2, e aí acetil-CoA segue para o ciclo do ácido cítrico, e aí o resto tudo você já sabe, né? Cadeia respiratória, fosforilação oxidativa. Então vamos ver com mais detalhes o processo de beta-oxidação. São 4 etapas. A primeira etapa é um processo em que é formada uma dupla ligação entre o carbono alfa e o carbono beta, que é uma nomenclatura antiga, mas que continua para esse caso aí, continua até hoje, né? O carbono alfa e o carbono beta de um ácido graxo. Então vai haver uma oxidação e a formação de uma dupla ligação entre o carbono alfa e beta. E nesse primeiro processo, catalisado pela acetil-CoA desidrogenase, nós já vamos ter FADH2 formado. Esse aqui é um palmitoil-CoA, é um ácido graxo com 16 carbonos, já ativado por coenzima A. Certo? Então, acompanhe o carbono beta. E a gente vai entender por que se chama essa via de beta-oxidação. Então, uma segunda reação, catalisada pela enoil-CoA hidratase, é uma hidratação, nós vamos colocar uma hidroxila sobre o carbono beta. Então ele se oxida mais, né? Ele vai se oxidando cada vez mais. Na terceira reação, beta-hidroxacil-CoA desidrogenase forma NADH, mais uma oxidação sobre o carbono beta, formando uma cetona, retirando elétrons, passando para NAD+, formando NADH. E aqui nós já temos um carbono beta bem oxidado, com uma carga parcial positiva, e isso favorece um ataque nucleofílico aqui por 2 elétrons presentes aqui no enxofre. Então vai acontecer um ataque nucleofílico, não interessa detalhes mecanísticos, né, mas vai haver o abandono de acetil-CoA. Esse aqui é um grupo abandonador, né? Ele é abandonado, ele é liberado. Nós vamos ter agora um ácido graxo com 2 carbonos a menos, de 16 nós passamos para 14, porque um acetil-CoA com 2 carbonos é liberado. Ok? Acetil-CoA. Então nós tivemos aqui FADH2 formado, NADH formado e acetil-CoA formado, nesse primeiro ciclo. Esses ciclos vão se repetindo agora sobre miristoil-CoA com 14 carbonos, acetil-CoA sai no fim, mas antes FADH2, NADH. Depois sobre o ácido graxo diminuído em 2 carbonos, 12 carbonos, mesma coisa. Essas mesmas reações acontecem. FADH2, NADH, acetil-CoA. FADH2, NADH, acetil-CoA. E assim por diante, até que no último ciclo nós temos um ácido graxo com 4 carbonos. Acontece isso aqui, tudo. E aí sai acetil-CoA e sobra o quê? Acetil-CoA. Tá certo? Então nós podemos contar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 moléculas de acetil-CoA a partir de um ácido graxo com 16 carbonos. E temos um
2, 3, 4, 5, 6, 7 moléculas de FADH2 formadas. E também 7 moléculas de NADH formadas. Nessa beta-oxidação completa de palmitoil-CoA. Ok? Compreendido? Esse tipo de reação vocês já tinham visto antes no ciclo do ácido cítrico. Então aqui, succinato é oxidado, liberando FADH2, formando fumarato. Fumarato é hidratado pela fumarase, formando malato, e malato oxidado, formando pela malato desidrogenase, formando NADH e oxalacetato. Então, mesma coisa, coisas semelhantes, né? Mecanismos semelhantes, princípios semelhantes. Isso em bioquímica vocês vão ver várias vezes. Vias diferentes, mas reações muito parecidas. E depois vão ver em oxidação de um aminoácido chamado isoleucina que também coisas parecidas acontecem. Ok? Esse FADH2 formado, nessa primeira reação aqui, passa elétrons para uma flavoproteína transferidora de elétrons, que no fim das contas joga os elétrons lá na cadeia de transporte de elétrons. Então, aqui é a acetil-CoA desidrogenase, que é aquela primeira enzima, retira elétrons de ácido graxo, acetil-CoA, passa por essa flavoproteína transferidora de elétrons, que também tem um FAD, né, que é convertido em FADH2 momentaneamente, passa elétrons para frente para uma FTE, que é a abreviação da enzima, ubiquinona oxirredutase, com FAD também, um grupo de ferro e enxofre, e aí passa os elétrons para a ubiquinona. Não acontece aqui bombeamento de prótons, então é como se fosse algo semelhante ao complexo 2. Então, a ubiquinona leva elétrons para o complexo 3. E aí nós vamos ter bombeamento de prótons e assim por diante, e aí, no fim, produção de ATP. Então vocês vão calcular agora quantos ATPs são formados por molécula de palmitoil-CoA, já ativado, e depois por molécula de palmitato, não ativado. Então lembrem-se da ativação do palmitato a palmitoil-CoA. E aí vocês vão ter que subtrair a quantidade de equivalentes de ATP investidos na ativação do palmitato a palmitoil-CoA. E nós vamos ver isso depois no nosso encontro síncrono. Até mais.